Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de física. E como vocês estão vendo aí, gente, o assunto que a gente está estudando nessas últimas aulas é estudo do movimento. E nessa parte de estudo do movimento, nós vimos aceleração, certo? Hoje nós vamos fazer a correção do exercício da última aula, que envolve essa parte de aceleração, certo? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, olha. Em um teste de desempenho de um automóvel, foram obtidos os seguintes dados: arrancada de 0 a 100 km por hora, feita em 17,58 segundos. Retomada de velocidade de 40 km por hora a 60 km por hora, em terceira marcha, feita em 4,89 segundos. Com base nesses dados, determine, letra A aceleração escalar média do automóvel durante a arrancada. Então, o que é que determina a aceleração durante a arrancada? A arrancada é essa primeira informação aqui, ó. Né? Arrancada de 0 a 100 km por hora, feita em 17,58 segundos. Então, o que é que determina a aceleração escalar média? Lembra, gente, que para mim determinar a aceleração, eu só preciso pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo, não é isso? Deixa eu botar um pouco mais para cá. Beleza. Então, eu só preciso fazer isso para me determinar a aceleração. Tranquilo? Então, nós vamos responder cada alternativa aqui separada, tá? Porque aqui ficou sem espaço. Então, botar assim, ó, letra A é para determinar a aceleração, certo? Olha aqui, na arrancada, a velocidade varia de 0, ele parte de 0 até 100 km por hora, no intervalo de 17,58 segundos. Gente, lembra que a aceleração ela é dada em metro por segundo ao quadrado, né? A unidade de medida de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, esses 100 km por hora, né? A variação da velocidade, nós temos que transformar para metro por segundo, porque a velocidade está em quilômetro por hora. Eu tenho que transformar essa velocidade em metro por segundo, para me achar a aceleração em metro por segundo ao quadrado, certo? Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou transformar 100 quilômetros por hora, transformo em metro por segundo. Então, lembra que para me transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu só preciso dividir para 3,6. Então, fiz ali, ó, 100 dividido para 3,6 é a mesma coisa que 27,8. Então, 100 quilômetros por hora é a mesma coisa que 27,8 metro por segundo, tá? É a mesma velocidade, só que dando em unidade de medida diferente. Logo, se eu sei que a velocidade vai ser isso aqui, aí eu vou determinar a aceleração agora, gente. Lembra que para me determinar a aceleração, eu preciso pegar ΔV dividido por ΔT, né? Só que nesse caso aqui, a variação da velocidade é você pegar a velocidade final menos a velocidade inicial. Só que a velocidade final é 100. Nós vimos que era 100. E a velocidade inicial é 0, né? Porque ele vai partir de 0. A arrancada vai de 0 a 100 km por hora. Então, a velocidade inicial é 0, que ele está parado, e a velocidade final é 100. Então, ia ficar 100 menos 0, que dá 100, né? 100 menos 0, sobre a variação do tempo. Olha que o tempo aqui é 17,58 segundos, então bota aqui 17,58 segundos. Mas, professor, não tem que fazer a variação? Sim, aí é a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. O tempo final vai ser justamente o 17,58 e o tempo inicial vai ser 0, porque ele acabou de começar, né? Então, estava parado, não estava contando tempo ainda. Então, beleza. Aí, justo aqui, ó, esse 100 eu tenho que transformar em metro por segundo, aí eu só preciso substituir por 27,8, né? Porque quando eu transformei é isso aqui. Então, vai ficar 27,8 dividido para 17,58, que é justamente o que está dizendo aqui, tá? O que eu coloquei aqui nessa parte. Então, 27,8 barra, ou seja, dividido para 17,8. E quando eu dividir 27,8 para 17,58, eu vou achar como resposta 1,58. Ou seja, a aceleração nessa arrancada vai ser de 1,58 metros por segundo ao quadrado, certo? Então é isso aí. Segunda questão.
Determine a aceleração escalar média do automóvel durante a retomada de velocidade em terceira marcha. Então, durante a retomada, é justamente essa segunda informação aqui, né? Ó. A retomada de velocidade de 40 a 60 km por hora em terceira marcha é feita em 4,89 segundos. E é para determinar a aceleração escalar. Então, olha só, de 40 a 60, né? Então, beleza. Ficaria o quê? Primeiro, eu ia determinar a variação da velocidade, tá? Porque é o que eu preciso. Variação da velocidade, observa que vai ser 60 menos 40, né? Porque eu pego a velocidade final, que é 60, menos a velocidade inicial. Olha, que ele variou, gente. Olha, a velocidade foi de 40 a 60. Então, a velocidade inicial é 40, a final é 60, tá? No intervalo de tempo de 4,89 segundos. Beleza, então a variação da velocidade vai ser 20 quilômetros por hora, certo? Observa que a velocidade está em quilômetro por hora. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar para metro por segundo. Então, vou pegar esse 20 e dividir para 3,6. Aí, observa só aqui, ó. 20 quilômetros por hora, quando eu dividir por 3,6, vai dar 5,5 metros por segundo. Beleza? Aí eu pego essa velocidade aqui, para determinar a aceleração, pego a velocidade e divido pelo tempo, né? Então vai ficar 5,5 dividido pelo tempo lá que está dando, que é 4,89 segundos. Aí eu faço a divisão, quando eu dividir, eu vou achar como resposta 1,13 metros por segundo ao quadrado. Então essa vai ser a aceleração. Certo? Então tá aí a resposta, gente. Para a letra C. A letra C pede: o tempo necessário para a velocidade do automóvel aumentar de 20 km por hora para 80 km por hora, supondo uma aceleração igual a determinada no item anterior. Então, a gente tem que considerar a aceleração da letra B, certo? Então, olha só, a variação da velocidade vai ser de 20 até 80. Então, se eu vou determinar a variação de velocidade nesse caso, a variação de velocidade vai ser 80 menos 20, né? Que a velocidade inicial é 20 e a final é 80. Ou seja, a variação de velocidade vai ser 60 km por hora. Certo? O que eu vou considerar aqui? A aceleração. Observa que a aceleração eu tenho que considerar do item anterior, ou seja, 1,13. Então, 1,13 metros por segundo ao quadrado. Tá? E o tempo, ou seja, o delta t, né? O tempozinho aqui, eu vou botar só t, tá? É o que a gente precisa achar nessa questão. Então, pede aqui o tempo necessário para a velocidade do automóvel aumentar de 20 para 80, supondo uma aceleração igual a determinada no item anterior. Então, essas são as informações que a gente precisa utilizar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar esses 60 km por hora, né? Para metro por segundo. Divide para 3,6. Então, se eu fizer isso, ó, vai dar 16,66 metros por segundo. Então, essa é a variação da velocidade, tá? A aceleração está aqui, como a gente já sabe. Aí, o que é que eu vou fazer para calcular? Aí, lembra que para me determinar a aceleração, é ΔV dividido por ΔT, certo? Não é isso aqui? A aceleração, sei quanto é que vale, já está dando na questão, informando aqui, ó, é 1,13. Então, eu boto 1,13 no lugar da aceleração, no lugar de A, tá? Porque eu já tenho quanto é que vale. ΔV, que é a variação da velocidade, eu também já sei quanto é que vale, né? É 60 km por hora, que é a mesma coisa que 16,66. Então, vai ficar 16,66 dividido pelo tempo, que é justamente o que a gente precisa achar, né? A variação do tempo ali. Aí aqui, gente, eu vou ficar com essa igualdade, que é justamente o que está aqui, tá? Ó. Aqui nessa parte, ó. Tá escrito aquilo, a mesma coisa que isso aqui, tá? Só que tá representando aqui uma barra para dizer que é uma divisão por t, certo? Para dizer que está dividido por t. Então vai ficar isso aqui, faz regra de 3 simples, meio por extremos, 1,13 vezes t vai dar 1,13t, né? Igual a 16,66 vezes 1 vai dar 16,66, então fica 1,13t igual a 16,66. Aí eu pego o 1,13 que está multiplicando t, passo para o segundo membro dividindo, né? Então vai ficar 16,66 dividido para 1,13.
13. Então vai ficar isso aqui, tá? Aí eu divido e acho o tempo. Se eu dividir, eu vou achar 14,75 segundos. Então esse vai ser o tempo, certo? Tá aí, gente. É o que tá aqui, tá? Representado aqui, ó. Fica 1,13t igual a 16,66. Passa esse 1,13 dividindo, fica 16,66 dividido para 1,13. Quando eu dividir, eu vou ter ali 14,75 segundos, tá? Tá aí respondida a primeira questão. Demorou um pouquinho, mas foi isso. Segunda questão. Um carro e uma moto estão parados em um cruzamento. Assim que a luz verde do semáforo se acende, os veículos partem. Após 4 segundos, o carro atinge a velocidade escalar de 30 km por hora e a moto 45 km por hora. Quantas vezes a aceleração escalar da moto é maior do que a do carro no intervalo de tempo considerado? Certo? Então, beleza. Está perguntando aqui quantas vezes a aceleração da moto é maior que a do carro. Então, se está pedindo quantas vezes a aceleração, gente, eu preciso determinar quem é a aceleração, né? Para mim poder comparar e ver quantas vezes é maior a aceleração da moto. Então, a gente precisa determinar a aceleração. Então, a gente precisa determinar a aceleração do carro e da moto. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Então, se eu determinar a aceleração do carro, observa que a velocidade é 30 km por hora, ou seja, a variação da velocidade vai ser 30, né? Porque eu pego a velocidade final, que é 30, menos a inicial, que é quando ele está parado, que ele vai começar. Nesse caso é 0. Então, faço a variação, vai dar o próprio 30. E depois eu transformo os 30 km por hora em metro por segundo, que eu vou dividir para 3,6, tá? Então, tá aqui, ó, 30 km por hora é a mesma coisa que 8,33 metros por segundo. E eu faço a mesma coisa com a velocidade da moto, 45 km por hora. Quando eu dividir para 3,6, vai dar 12,5, certo? Aí aqui essa aceleração, essa primeira aceleração aqui, é a aceleração do carro. Eu pego 8,33, né, que é a variação da velocidade, e divido pelo tempo, que é 4 segundos. Olha lá a informação na questão, tá? Após 4 segundos. Quando eu dividir, eu vou achar 2,08 metros por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a aceleração do carro. E da moto vai ser o quê? Vai ser variação da velocidade dividido pelo tempo, que é o próprio 4 segundos, né? Quando eu fizer 12,5 dividido para 4, eu vou achar 3,12 metros por segundo ao quadrado, tá? Pronto. Aí observa, gente, que a aceleração da moto é maior que a do carro, né? Isso é óbvio. Mas a pergunta é, quantas vezes a mais a aceleração da moto é maior que a do carro? Aí, para me descobrir isso, é simples. Eu só preciso fazer uma divisão, né? Eu comparo as duas acelerações, ou seja, eu vou dividir as duas acelerações. Então, 3,12 dividido, comparando com 2,08, se eu fizer essa divisão, vai dar 1,5. Ou seja, a aceleração da moto é 1,5, né? Ou 1,5 vezes maior que a do carro. Certo? Daí a resposta. Terceiro, trens maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir a velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo ao quadrado é quanto? 0,1, 60, 150 ou 216. Gente, esses trens estão sendo construídos lá no Japão, né? É um trem que é bem veloz mesmo, porque ele pode ultrapassar a 550 km por hora, é uma velocidade muito grande, certo? Mas beleza. Aí o que a gente tem que considerar é o seguinte, ó. Considerando que esse trem parte do repouso, ou seja, ele está parado. Se ele está em repouso, ele está parado, certo? Ou seja, a velocidade é 0, né? Ele parte do repouso, velocidade inicial é 0. E ele atinge a aceleração de 540 km por hora, ou seja, isso aqui é a velocidade final, em um tempo de 2,5 minutos, certo?
Com isso, qual é a aceleração desse trem? Então, bem simples, né? Vamos lá. Variação da velocidade, eu vou fazer o quê? Velocidade final, que é 540, menos a velocidade inicial, que é zero. Ou seja, vai ser o próprio 540, a variação da velocidade, certo? E o tempo, o ΔT, vai ser o tempo final, que é 2,5, menos o tempo inicial, que é zero, né? Que ele está em repouso. Ou seja, o tempo vai ser 2,5 minutos. Beleza. Gente, para me determinar a aceleração nesse caso, não é só pegar a variação da velocidade, que é isso, e dividir pela variação do tempo, que é isso, né? Bem simples. Só que eu tenho que prestar atenção, né? A velocidade está em quilômetro por hora e o tempo está em minutos, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transformar essas duas unidades, porque a aceleração é em metro por segundo ao quadrado, que é justamente o que pede na questão, ó, determine em metro por segundo ao quadrado, certo? Então, esse 540 eu tenho que transformar em metros por segundo. Então, o que é que eu faço? Eu vou dividir por 3,6, né? Pega 540 e divide por 3,6. Se eu não me engano, dá 150. Então, é 150 metros por segundo, certo? Deixa eu passar aqui para ver se é isso. Ó. 540 é a mesma coisa que 150 metros por segundo, tá? E eu vou transformar o tempo que está em minutos em segundos. Aí, gente, lembra que 1 minuto tem 60 segundos. Eu tenho 2 minutos. 2 minutos é 60 mais 60, que dá 120. Esse vírgula 5 representa que é metade de 1 minuto, né? É meio minuto. Meio minuto é 30 segundos. Se eu pego 120 mais 30, dá 150 segundos. Certo? Então, beleza. Variação da velocidade vai ser 150. Dividido pelo tempo, a variação do tempo, que também é 150. Se eu dividir 150 para 150, acho o quê? Acha 1. Ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração do trem. Então, a resposta vai ser a letra B, né? Tá lá, ó. 1. Essa vai ser a aceleração média do trem. Tá aqui a resposta. Beleza? Bem interessante, né? Vamos para a próxima questão. Um dos carros mais rápidos do mundo é o Bugatti Veyron, que alcança a velocidade máxima de aproximadamente 410 km por hora, conseguindo chegar de 0 a 99 km por hora em aproximadamente 2,5 segundos. Nesse intervalo de tempo, podemos concluir que a aceleração escalar média do carro é, em metros por segundo ao quadrado, aproximadamente de 9, 11, 13, 15 ou 17. Então, pede para determinar a aceleração, tá? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que descobrir aqui a variação da velocidade. Velocidade vai ser o quê? Vai ser 99 menos 0, né, gente? Porque esse 410 aqui é só informação. Está dizendo que o carro ele chega nessa velocidade, tá? Mas o que a gente vai considerar, ó, é esse 99, que ele vai chegar de 0 a 99 segundos, eita, a 99 km por hora em 2,5 segundos. Então, vou considerar isso aqui, tá? Então, vai ficar, a variação da velocidade vai ser 99, porque ia ficar velocidade final, que é 99, menos a velocidade inicial, que é 0, né? Se ele vai partir de 0 a 99 km por hora em 2,5 segundos, é tipo uma arrancada. Ele está em repouso e vai dar uma arrancada para chegar a 99. Então, beleza. A variação da velocidade vai ser isso, km por hora, tá? O tempo, ΔT, vai ser 2,5 segundos, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transformar esse quilômetro por hora para metro por segundo. E se eu transformar dá 27,5, né? Só dividir para 3,6. Então dá 27,5. Aí agora é só pegar 27,5 e dividir para 2,5, que é o tempo, tá? E se eu pegar e fazer essa divisão, eu vou achar 11 como resposta. Beleza, gente? 11 metros por segundo ao quadrado, então a resposta é a letra B. Certo? Tá aí respondido. Vamos para a próxima questão. Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Então tá aqui uma imagem do guepardo. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação.
O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. Determina a aceleração escalar média desse mamífero. Então, olha só, gente. Para me determinar a aceleração, vamos descobrir primeiro qual é a variação da velocidade. Então, vai ser 72, né? Porque se ele parte do repouso, né? Saindo do repouso e correndo em linha reta, ele chega a 72. Então, seria 72 menos 0, que é 72. Então, 72 km por hora, certo? O tempo, variação do tempo aí vai ser o quê? 2 segundos. Beleza? Eu vou transformar 72 em metros por segundo. Então, se eu dividir para 3,6 é a mesma coisa que 20, ó. Tá aqui, tá? Então, pega a velocidade, divide pelo tempo, 20 divide para 2 dá o quê? 10. Então, tá aí. A aceleração do guepardo é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração, certo? Tá aí, gente. Respondido. Bem simples também. Depois que já pega o assunto, vocês veem que não fica tão complicado o assunto, tá? Última questão. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Então, está aqui a imagem ilustrando isso. O trem está aqui, aí vê um obstáculo, uma árvore caída. Aciona os freios e para em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a quanto? Olha só, gente. Olha que nesse caso aqui eu tenho uma aceleração retardada, né? Um movimento retardado. Por quê? Porque nesse caso, a velocidade não está aumentando. A velocidade vai diminuir até o trem parar. Ele está em 72, ou seja, a velocidade inicial é 72, certo? E a velocidade final vai ser 0, porque ele está freando até parar. Então, velocidade inicial 72 e velocidade final é 0. Nesse caso, estamos no movimento retardado. Todas as outras questões que a gente viu aqui é movimento acelerado, né? Porque a velocidade aumentou com o passar do tempo, certo? Então, se eu estou com um movimento retardado, isso significa que a aceleração vai ser negativa. Lembra disso? Por quê? Porque, olha só, se eu vou determinar a variação da velocidade, a variação da velocidade é você pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, a velocidade final nesse caso é 0. E a velocidade inicial é 72, certo? Então, nesse caso aqui ficaria 0 menos 72, que dá menos 72. Então, dá um valor negativo. Então, é menos 72 quilômetros por hora, certo? O tempo, cadê? O tempo aqui está dizendo que é 4 segundos. Aqui, ó. Aciona os freios e para em 4 segundos. Então, a variação do tempo é 4 segundos. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou transformar esse quilômetro por hora para metro por segundo, não é isso? Então, eu vou dividir para 3,6. Como a gente viu aqui na questão anterior, vai ser a mesma coisa que 20 metros por segundo. Então, se eu dividir, transformar, na verdade, né? Isso aqui é a mesma coisa que menos 20 metros por segundo. Beleza? Beleza, aí agora se eu vou determinar a aceleração, vai ser menos 20, né? Dividido pelo tempo, que é 4. Então, gente, se eu pegar menos 20 e dividir para 4, vai dar menos 5. Ou seja, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, observa que a aceleração ficou negativa, justamente porque é um movimento retardado, certo? Aí, se eu olhar nas alternativas, professor, não tem 5 negativo aí, só tem 5 positivo, que é a nossa resposta, tá? Por que não tem 5 negativo? Porque observa que aqui na questão de, gente, a aceleração imprimida ao trem pelos freios foi em módulo. Quando fala em módulo, é porque eu tenho que tirar o módulo dessa aceleração. A aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. É isso aqui, negativo. Mas se eu tirar o módulo de menos 5, é 5 positivo. Porque lembra que módulo de um número sempre vai ser o próprio número positivo. Então, se eu pego o módulo de menos 10, vai ser 10. O módulo de menos 15 vai ser 15. O módulo de 20 positivo é o próprio 20, tá? Então, o módulo de menos 5 vai ser o próprio 5. Então, tá aqui, ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a resposta, tá, gente? Tá aí, é isso, tá?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, me procuram, tá joia? E, gente, até a próxima aula. Valeu!